Castigo do Monstro, o mais temido de todas as edições de BBB, de todas as au pairs, o famigerado rematch. Aconteceu comigo e hoje nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que foi. Enfim, é é o temido rematch, acho que é o medo de... Um dos maiores medos de todo au pair é que isso aconteça por alguma razão, porque sempre... A maioria das vezes, acontece de uma maneira não amigável, que é o que aconteceu comigo, porque tem muita família louca aqui nesse programa. Óbvio que às vezes acontece de o programa estar com a au pair, a família pediu rematch, mas assim, é raro, porque o quanto de família louca que tem nesse programa, olha, te contar, viu? Enfim, pra quem não me conhece, meu nome é Alexandra Gabriele, mas você pode chamar de Gabi. Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu aqui numa quase madrugada agora, num sábado, estou aqui no meu quarto, decidi gravar esse vídeo pra vocês, porque foi um vídeo que eu demorei pra gravar, demorei a ter a iniciativa. Eu só contei no meu Instagram que tinha acontecido, que eu tinha tido um rematch, porque eu posto bastante no intercâmbio lá. Pra quem não me segue, quiser me acompanhar lá, vou deixar aqui meu arroba. Mas enfim, e daí o pessoal perguntou por quê, fala como que aconteceu, porque eu contei, sabe, que foi uma maneira meio por cima o que aconteceu e todo mundo ficou curioso. E eu falei, eu percebi o quanto as pessoas estavam curiosas, eu decidi fazer esse vídeo. Eu não sei se muita gente vai assistir, eu não sei se minha mãe vai assistir, porque provavelmente depois que ela assistir esse vídeo ela vai querer que eu vá, que eu vou pro próximo voo embarcar pro Brasil de volta, mas enfim. Eu tô falando meio baixo, porque a casa americana, né? Que dá pra escutar tudo. Enfim, e ainda mais falando sobre esse assunto, né? Porque vai que eles pensam que eu quero pedir, porque eu tanto tô falando essa palavra. Mas enfim. Então, vou começar, né? Contando da minha extensão, né? Porque eu fiquei um ano inteiro com uma única família. A gente não teve grandes problemas ali. Eu sabia que eu ia conseguir ficar só um ano com eles. Não porque eles precisavam de mim só por um ano, ou eu ia ficar aqui no au pair só um ano. Mas eu assim, pelo schedule, as coisas, sabe? Pelo carro, foi um dos maiores motivos de eu sair de lá, por conta do carro, mas enfim. Eu sabia que não ia, que eu ia, tipo, aguentar aquela situação ali, aquele schedule, aquelas coisas por um ano, assim, porque quando você quer embarcar logo, você não tem muito critério de escolha, sabe? Você não tem muito critério, sobre a host family e tal, você quer só vir. E na verdade, assim, eu não abri, pra contextualizar pra vocês, não abri mão de nenhum benefício meu. Tipo, nenhuma das duas famílias que eu tive, eu escolhi, tipo, a dedo a família. As duas famílias. A primeira família foi ótima comigo, a gente passou um ano lá. A gente teve os problemas, na verdade, assim, a gente nunca teve nenhum atrito, nenhum confronto, assim, direto. Só teve algumas situações que eu fiquei chateada com eles, mas assim, eu não quis abrir, eu não quis, sabe, discutir com eles, eu não quis, sabe, porque eu tava quase terminando. Graças a Deus, foi assim, no finalzinho, assim, no meu primeiro ano, e enfim, eu já tinha decidido não ficar com eles desde o começo, porque eu queria, sabe, tipo, ter experiências novas. E eu acho, assim, que um intercâmbio de au pair, assim, você se cansa, tipo, o dobro, o triplo, porque você mora onde você trabalha. Então, assim, eu acho muito arriscado ficar com uma única família. Por que eu tô contando isso, né? Porque, assim, porque muita gente pode pensar, nossa, você trocou algo bom, algo confiável por uma outra coisa no seu segundo ano e depois se ferrou. Mas, cara, eu sei que se eu tivesse continuado com a minha primeira família, com a minha primeira host family, assim, eu ia me arrepender, porque eu sei que eu não ia ter grandes mudanças pro meu segundo ano, sabe? Eu já tava meio cansada do lugar, da rotina. Enfim, eu quis inovar pra continuar, sabe? Tendo ânimo, vontade de viver nesse programa. Enfim, estendi com uma família em dezembro do ano passado, estendi por mais um ano meu programa e eu decidi ir com uma outra host family. Assim, tinha toda a host family, assim, todos os benefícios que eu queria, todos mesmo, sabe? Eu não abri mão de nenhum, como eu falei, desde a primeira família eu não abri mão de nenhum. Então, sabe,
uma coisa assim que mexe com a gente quando a gente. Porque ninguém espera rematch. A gente escolhe, muitas vezes a gente escolhe a dedo as famílias. Só que assim, é algo que não tem como prever. Você não tem como prever se você vai pra uma família louca ou não. Olha como é que é a nossa situação aqui. A gente conversa com a família, tipo, uma família por duas videochamadas, assim, no máximo, tipo, três, não sei. Mas, cara, não tem como você conhecer realmente a pessoa através de uma videochamada. E você vai, tipo, morar com essa pessoa, cuidar dos filhos dessa pessoa, tipo, é algo muito louco. Então a gente não tem. Cara, sabe? Às vezes a gente fica culpado, sentindo culpado. Ai, por que eu não percebi isso? Ai, por que isso, por aquilo? Mas, cara, realmente não tem muito o que fazer, sabe? Então eu vim com a família. Eu, assim, desde o começo, quando eu cheguei lá, as crianças me trataram super mal. Me tratavam super mal, eram quase adolescentes, eram crianças grandes, que era o que realmente eu queria, cuidar de crianças grandes para não ter que trabalhar as 10 horas por dia, porque geralmente as crianças grandes, elas vão pra escola o dia inteiro, você só precisa dirigir. Cara, a minha rotina não tinha nada o que reclamar, sabe? Da minha rotina, do schedule, nada, só que as crianças me tratavam assim, feito lixo. Só que assim, era algo que eu tava relevando, sabe? Era algo que eu tava relevando muito, porque, nossa, eu passava muito pouco tempo com as crianças, sabe? Então não tinha muito que lidar. E assim, na maioria das vezes eu só ignorava, sabe? Só ignorava o que tava acontecendo e tudo. E eu tava na minha outra, nessa outra da rotina que eu pedi rematch, sabe? Eu tinha tempo pra cuidar de mim, sabe? Tava tendo uma rotina legal, agradável, assim. As crianças me incomodavam muito, sabe? Tinha vezes que eu ficava muito chateada, porque eles eram muito, muito, mas muito grossos comigo, tipo as crianças, sabe? Só que assim, no ponto eu relevava porque, cara, eram umas crianças, sabe? Eu não levava muito em consideração como a criança fala e tal, porque são crianças, sabe? Tipo, nenhuma das famílias eu me importava mais questão dos chefes. Eu me importava, assim, de eles não serem loucos, eles não serem psicopatas, eles, sabe? E eu não tinha tido nenhum atrito com os pais, né? Com minha host mom, minha host dad. De nenhuma família, nem da outra. Nunca, sabe? Tipo, a gente tinha uma relação super respeitosa. E eu tava super bem, voltei a fazer terapia no meu segundo ano e tal, tava super bem. Só que teve um momento que eu comecei a me incomodar com umas coisas e, tipo, realmente me incomodar. Não, nem em questão direta com a família, mas com pessoas que eu tinha que conviver por conta da família. E, assim, comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ter muita crise de ansiedade, assim, eu tava fazendo a terapia, eu tava tentando entender o porquê dessa motivo de ansiedade. Daí a minha terapeuta falou assim pra mim, olha, por que você não abre a situação? Eu tenho certeza que você tá com crise de ansiedade por conta dessas coisas que estão acontecendo, por conta das crianças serem ruins com você, por conta de umas outras coisas que eu não vou, porque envolvem outras pessoas, eu não vou falar aqui, não vou expor algumas pessoas, mas assim, tinham coisas que incomodavam, assim, e na verdade tudo começou com o cartão de crédito, que eles tinham me dado um cartão de crédito. Assim, eles só falaram assim, ó, pra comida, pra gasolina, pra essas coisas, sabe? Pra quando você estiver com as crianças, pra você gastar com as crianças também, sabe? Mas em nenhum momento eles me deram o limite do cartão e tudo. Óbvio, cara, eu gastava com responsabilidade. Só que teve um momento que eles começaram a se implicar, o meu host dad, né, no caso, que ele que pagava as contas pelo visto, né? Pagava as contas de casa. Ele começou a reclamar e falou assim, olha, você tá gastando muito no cartão, sabe? E, assim, eu sei que teve alguns momentos que eu gastei, sabe? Eles nunca me deram um limite, eles nunca me falaram, sabe? Só que, assim, eles podem olhar na fatura do cartão deles em nenhum momento que eu gastei com outras coisas que não seja mercado, gasolina e com as crianças. Mas, enfim, eu sei que teve momentos que eu extrapolei ali na conta, sabe? Porque, cara, eu tinha um cartão de crédito, assim, sem limite nas minhas mãos. Eles só não estavam com o meu nome porque eles ficaram com preguiça de mudar de nome do cartão porque tava com o nome da outra pé. Então era um cartão só meu, sabe? Era destinado a mim.
E eu acabei me empolgando, sabe? E eu me senti muito culpada deles começarem dele começar, tipo, a falar que eu tô usando de maneira responsável, não sei o que. Daí minha psicóloga falou pra eu fazer um texto, ó, pedindo desculpa por algumas coisas, mas também realmente falando assim, olha, eu gasto muito com os seus filhos, porque como as crianças não gostavam de mim, eu fazia de tudo pra mimar aquelas crianças, sabe? Gente, assim, até eu me emocionar, assim, a gente se apega muito com as crianças, sabe? Elas são muito difíceis. É muito difícil. As crianças aqui são realmente muito difíceis. A gente se apega com elas. E, tipo, eu gostava, sabe, das crianças. Por mais que elas não gostavam de mim, sabe? Poxa, eram as crianças que eu cuidava. Eu gostava muito. E eu queria, tipo, realmente ter uma boa relação com elas. Então, gastava muito dinheiro tentando agradar elas. Tipo, ai, com chocolate. A gente saía depois da escola, sabe? Eu acabei abrindo a sessão com eles. E daí aparentemente, eles foram ok com a situação. E daí, só que, logo depois, eu recebi a ligação da minha LCC. E daí, daí minha LCC falou, ah, eles contaram a situação que você... Daí eu achei que eles iam pedir rematch ali, né, por causa dessa situação. Daí ela falou, eles agradeceram a sua sinceridade, não sei o quê. E daí ela começou a me dar conselhos, sabe? E eu comecei a chorar na ligação. Eu falei, olha... eu sei que muito do que eu gastei no cartão foi por tentar agradar as crianças, sabe? Eu gastava muito dinheiro com as crianças. E daí ela me aconselhou com as crianças e tal, sabe? Porque assim, eu estava me sentindo muito mal na casa, tipo, por algumas coisas, que eles eram uma família meio desorganizada e tal. Só que eu não tinha motivos sérios pra pedir o remédio, sabe? Então eu tava aguentando aquela situação e eu estava só pedindo pra Deus, assim. Eu lembro que eu pedi muito, orei muito pra Deus, falando assim: olha, Deus, só se é algo realmente muito sério, que você me dê uma luz pra saber se é que realmente é pra mim estar aqui ou não. Eu preciso de uma luz, porque, sabe, tem algo me incomodando, tem algo, tipo, sabe, em relação à casa, em relação à família, tem algo me incomodando. Só que, cara, eu tinha uma rotina muito boa, eu tinha benefícios muito bons, então, assim, só pra eu sair era só realmente algo muito sério pra acontecer, pra evitar passar por esse estresse de remédio, porque é um estresse muito grande, gente, é muito grande o estresse. E daí tá, daí, eu, resumindo, ela falou assim, ó, não, eles não querem te pedir um match, só me pediram pra eu conversar com você também. Eles não quiseram conversar comigo, pra eles estavam tudo bem, só que daí eles mandaram o LCC, tipo, meio que me dar uma bronca, assim, sabe? Pra falar sobre isso. Daí eu falei, pois é, não vai se repetir, sabe? E daí até ela falou, ela me aconselhou também, olha, se você realmente não tá gostando dele, se realmente você tá se sentindo mal na casa, se as crianças estão tratando super mal, você pode pedir remédio, sabe? Tem isso também. Porque eu falei assim, não, olha, eu vou tentar mais um pouco, né? Não vou pedir. E daí nisso, sabe, eu chorei muito na ligação e provavelmente ela deve ter contado pra família que eu chorei muito na ligação. Porque eu estava passando por um momento que eu tava realmente tendo muita crise de ansiedade, eu tava sentindo muita homesick, muita falta de casa, eu tava sentindo, sabe, muito sozinha, sabe, eu tava, tipo, acontece esses momentos do intercâmbio, então eu tava me sentindo muito mal. E daí, tá, passou o dia de ligação, até eles me liberaram mais cedo do trabalho, enfim. Só que assim, eu fiquei dentro do quarto porque eu tava realmente sentindo muito deprimida. Não sei, algo me segurou dentro daquele quarto que eu estava, dentro do meu antigo quarto, né? Tanto que eu não saí pra comer, eu não sei nada, não sei como que eu, sabe? Eu só não saí pra comer, eu não saí pra academia, não saí pra fazer nada. Só fiquei dentro do meu quarto. E nisso, eram umas 9 horas da noite, era tarde já da noite. Eu até achei que não tinha ninguém em casa, porque eu falei, ou todo mundo foi dormir, ou tipo, não tem ninguém em casa. E daí, o meu rosto me mandou mensagem. Começou a mandar uma mensagem. Daí eu fiquei, tipo, né, já me achei meio estranho, né? Ele mandou mensagem, ele perguntou se tinha Instagram. E daí eu falei assim, tenho, né? Daí ele. Daí eu falei, ele falou, vou te chamar lá. Daí tá, ele me chamou lá. E eu assim, me toquei de uma. Sabe, ligou um alerta assim na minha cabeça. Falei, gente, isso é muito estranho. E daí eu comecei eu fiz a gravação de tela e tudo. Ele começou a, tipo, querer ali nas mensagens a me consolar, digamos assim, sabe? Ele falou, é porque, sendo, né, que
pra mim a situação já tinha resolvido, eles poderiam falar comigo pessoalmente e tal. Tipo, pra mim, assim, eles não quiserem falar comigo, eles mandaram a LCC falar, então a LCC provavelmente deve ter falado o que eu falei pra eles e tá tudo resolvido, né? A meu ver. E aí ele começou a perguntar, ele começou a falar, ai, nossa, eu percebo que você é muito sozinha, que você é muito carente, porque você tá longe da sua família e não sei o que, sabe? Tipo, nas mensagens, assim, ele começou deu a entender, sabe? E daí, nisso, ele mandando mensagem, eu percebi que ele se aproximou do meu quarto. Eu percebi os passos dele, porque a casa americana, você escuta tudo, eu tava no basement. Eu escutei ele descendo as escadas, eu escutei ele descendo as escadas e se aproximando do meu quarto. E nisso, eu levantei correndo e tranquei a porta e tal. E ele começou a perguntar algumas coisas, assim, sabe? Tipo, ele não falou, eu que ele tava lá na frente do meu quarto, dá pra ver a sombra dele, porque a luz do corredor tava acesa, dá pra ver a sombra dele. A luz do meu quarto tava apagada, então dava pra ver a sombra dele lá. E ele começou a me perguntar, será que eu posso te dar um abraço? Eu sempre quis te dar um abraço, sempre quis te consolar, porque eu sei que deve ser difícil pra você, essa situação de você estar longe de casa e tudo, e não sei o quê. Ele falou assim, eu quero tanto te abraçar, eu quero tanto te consolar. E ele começou a perguntar algumas coisas assim. Ele falou assim, você tá na sua cama agora? Daí ele falou assim, você tá vestindo aquele seu pijama de oncinha? Um pijama, vou contextualizar aqui, abrir um parênteses pra isso, pra situação. Então, ele provavelmente deve ter percebido que eu não levantei, como eu falei, fiquei lá dentro do meu quarto, não levantei em momento nenhum pra pegar a janta e tudo, porque eu geralmente, ele não me incomodava, às vezes ele não me incomodava pra jantar, tá tudo bem, tipo, esperava todo mundo ir dormir e ia lá, tipo, como todo au pair faz, sabe? Espera, tipo, um momento que você não escuta nada lá tipo, ao redor vai lá pegar a sua comida, tipo, né, lá na cozinha e tal. Eu sempre evitei isso de pijama, por mais assim. Óbvio que eu nunca vou usar um short curto com a família, uma camisola, alguma coisa assim. Era um pijama largo, comprido. E eu, assim, cara, independente da hora que eu subia lá pra cozinha, sabe? Ele sempre tava lá. E daí eu lembro que a minha rotina era isso. Eu ia, pegava uma coisa pra comer e depois ia tomar banho. E daí nesse dia eu fiz o contrário. Eu tomei banho. Num dia eu tomei banho. Eu fiz o contrário, eu tomei banho e fui lá pegar minha comida, pegar, tipo, eu acho que naquele dia nem era comida, era água que eu esqueci de pegar, porque eu gosto de pegar no bebedouro, né, tipo, nos filtros lá que só tinha lá em cima. E daí eu fui lá pegar água rapidinho, daí só peguei, dei boa noite e fui pro meu quarto, desci, sabe? Tipo, eu não ficava conversando com ele de noite, não puxava assunto, sabe? Nada. Eu só pegava minhas coisas rápido e voltava. Assim. E óbvio que a relação que a gente tinha era profissional, eu conversava muito com ele. Eu conversava muito mais com ele do que com a mãe das crianças, porque a mãe da criança era bem fechada e ele trabalhava em casa, meu rosto trabalhava em casa. E tudo, a gente tinha uma boa relação ali, a gente conversava, tipo, conversava muito sobre as crianças e tudo. Ele que me passava, tipo, geralmente o que eu tinha que fazer, que horas que eu tinha que buscar as crianças, onde que eu tinha que buscar as crianças, enfim. É uma relação profissional. Resumindo, assim, né, não teve um dia que eu levantei rapidinho, peguei a minha água, ainda mais que quando eu vi que ele tava ali, desculpa. Peguei rapidinho a minha água e voltei. Eu voltei pro meu quarto. E ele começou, daí, né, voltando pra situação, ele lá na frente do meu quarto, lá, tava perguntando. E ele chegou a se oferecer pra entrar no meu quarto, ele falou que queria entrar no meu quarto. Ele falou muita coisa, falou que me achava bonita, ele falou várias coisas, sabe? Várias coisas comprometedoras, constrangedoras sobre mim, pra mim, sabe? E ele claramente dava pra ver as sinalizações dele, porque ele esperou a mulher, eu não sei o que tava acontecendo, se era a mulher dele, tava dormindo, não tava em casa, enfim, ele esperou um momento que meio que só tava eu e ele pra ele tentar alguma coisa comigo. Ele ia tentar, sabe? E ele ficou lá, rondando meu quarto. Eu vi que ele ficou rondando meu quarto, sabe? E, cara, naquele momento eu pensei, mano, eu juro por Deus que se eu tivesse... Meu Deus, enfim.
Eu juro por Deus, naquele momento, eu senti, sabe, as intenções dele, eu senti que ele tava, tipo, muito disposto a me fazer mal. A mim, realmente, a, assediar, a mim agarrar. Eu tenho certeza que naquele dia, se eu levantasse pra pegar a minha comida lá no andar de cima, se eu levantasse pra fazer qualquer coisa, porque como eu falei, eu não sei o que tava acontecendo, eu tava no quarto, eu tava presa no meu quarto, eu tava, tipo, falando, ai, não vou sair, eu tô com preguiça, não quero ir pra academia, e realmente, com a situação que aconteceu, eu tava muito chateada com algumas coisas, né? E como eu falei, eu tava tendo uma sequência de dias que eu tava muito ansiosa, e eu estava, tipo, muito com insônia, eu não sabia por quê, sabe? Eu sinto que eu tava me preparando pra essa situação, sabe? Tipo, eu sinto que o meu corpo tava alerta pra alguma coisa acontecer, sabe? E eu tenho certeza, total certeza, naquele dia, que se eu tivesse saído do meu quarto, ele teria me agarrado. Algo muito de ruim teria acontecido, sabe? E ele depois, ele tentou me subornar e ele me mandou, falou assim, mandou dinheiro. Ele me desculpa, pediu desculpas depois, falou assim, olha, eu só queria, tipo, realmente te consolar, realmente, sabe? Porque eu gosto muito de você e não sei o que, você é uma boa. Ele falou assim, você é uma boa pé, os meninos são meio durões mesmo, sabe? Sabe? Tipo, ele tentou me comprar depois com isso. Enfim, essa a história, sabe? Eu resumi bem, sabe? Eu, naquele dia, daí ele tava no meu quarto, eu esperei ele sair e eu saí da casa, eu saí fugida da casa, eu comecei, sabe? Eu tive crise de pânico. Eu chorei muito porque eu não entrei em muitos detalhes da conversa, né? Mas é isso que aconteceu, gente. Ele tava lá na porta do meu quarto tentando entrar. Ele queria entrar, eu tenho certeza, se a porta do meu quarto não tivesse trancada, ele teria entrado, sabe? Ele teria entrado, sabe, Deus lá o que tinha acontecido, sabe? Daí mandei mensagem pra um monte de amiga minha, mandei, sabe, era tarde da noite já, eu queria, sorte que uma dela foi lá com o namorado dela e foi lá, tipo, e eu tava chorando muito, sabe? Eu tava assim, mano, eu não acredito que isso tá acontecendo, sabe? Eu não acredito, sabe, que eu passei por isso, que eu fui realmente assediada, sabe? E eu tenho certeza, se eu continuasse na casa, algo teria acontecido, sabe? Mas assim, cara, respeito também a esposa dele, a mulher dele, porque o marido dela claramente tinha segundas intenções comigo. E daí eu saí correndo de lá e eu mandei print das conversas pra minha LCC, enfim. Daí a gente entrou em. E daí, tipo, era uma sexta-feira, daí eu chorei no sábado de manhã. Eu fui pra casa de uma amiga que ela me resgatou lá na minha casa. Daí no sábado de manhã eu contei pra LCC. E daí eu fiquei com as minhas amigas durante o final de semana todo. E delas me aconselhando, sabe? Tipo, eu tava, tipo, muito abalada. Eu tava muito em choque, sabe? Com o que tinha acontecido, sabe? E daí eu tive muito pesadelos também, pensando assim, cara, sabe, nos meus pesadelos, a porta do meu quarto estava aberta, eu não conseguia ter fechado a porta do meu quarto a tempo e ele teria entrado no meu agarrado, sabe? Eu tive muito pesadelo em relação a isso. E daí no domingo, eu mandei mensagem pra minha hosta, né, pra minha antiga hosta, e eu falei assim pra ela, olha, que o seu marido tentou ele tava com segundas intenções, ele mandou mensagem quando você tava dormindo, quando você não tava em casa. Ele mandou mensagem. Ah, detalhe, que a hora que ele me chamou no Instagram, ele colocou a mensagem em modo temporário, pra desaparecer assim que ele manda. Então, assim, minha sorte que tinha gravado a tela. Eu não sei o que eu vou fazer com isso ainda, sabe? É tudo muito recente, é tudo muito. Sabe, a minha entrada. A minha entrada. Enfim, a mentor. Enfim, é tudo muito confuso. É muito confuso, é tudo muito recente, eu tive medo, sabe? Eu só queria sair de casa, eu só queria, sabe? Eu não tava acreditando no que tava acontecendo e eu tava com muito medo. Então eu mandei mensagem pra minha roça, daí ela só falou assim pra mim, não era a intenção dele, querida, ele só tava bêbado. Ele só tava bêbado, sabe? Ele tentou te agarrar, ele tentou entrar no seu quarto, ele te mandou mensagem te assediando, mas ele tem que relevar, porque ele tava bêbado. Foi isso que ela me mandou. E daí eu fui na segunda-feira pegar as minhas coisas lá com uma amiga minha e com a LCC, porque eu falei, olha, eu não quero ir lá sozinha.
E eu não quero que ele esteja lá, porque a gente tinha que fazer entrevista de saída do rematch. Eu falei, eu não quero ir lá sozinha, eu não quero que ele esteja lá. E daí, a hora que eu cheguei com a minha amiga lá pra pegar as minhas coisas, pra esperar ele se chegar pra eu entrar lá, a gente tem entrevista de saída, eu pegar todas as minhas coisas, porque eu só tinha saído com uma mochila, tipo, roupa pro final de semana pra pegar minhas coisas, as coisas lá, o meu rosto tava saindo e ele deu um tchauzinho assim pra mim. Ai, ai. Só que nessa situação, sabe, tipo, de eu ter que sair fugida de casa, meio que fugida, né? Porque, né? Eu não me despedi das crianças, sabe? Por mais que eu sei que eu acho que eles nem queriam se despedir de mim, sabe? Mas é uma situação muito, sabe? Eu amava as crianças, sabe? Eu amo o que eu. Mas, cara, é muito difícil, tá aqui? É muito difícil cuidar de criança. Mas eu realmente amo, sabe? A gente pega um amor pras crianças que a gente cuida. Eu não, nem me despedi deles, assim, foi bem traumático. E daí a gente fez a entrevista de saída lá. E tudo. A minha roça me tratou super mal. Eu não sei o que ela pensou, sabe? Poxa, o marido dela me assediou, tentou me agarrar e teve segundas intenções comigo e a culpa é minha, sabe? Meio que, eu não sei o que ela quis, sabe? Ela tomou o celular que ela tinha me dado, eu fiquei sem celular. Ela tomou até a garrafinha d'água que ela tinha me dado, sabe? Porque quando você chega, na casa da Roche Family, eles te dão uma caixa, geralmente, com as coisas, né? Com produto, com umas coisas e tal. Ela tinha me recebido com essa caixa e ela pegou, tipo, a garrafa d'água que ela tinha me dado. Mas enfim, né? Ela me tratou super mal, sabe? E tipo, e eu olhei pra ela e falei assim, né? Muito obrigada por ter me recebido na sua casa, sabe? Em nenhum momento eu tratei ela mal. Mas eu sei que foi. Ela me tratou super mal durante a entrevista de saída, sabe? E eu fui, peguei as minhas coisas e daí eu fiquei na casa de uma LCC, que nem era a minha LCC, tava numa casa de uma LCC, e foi um estresse pra achar família e tal, e agora estou numa família agora no estado de Nova York, eu estava no estado da Virgínia, né, com essa outra família, agora estou no estado de Nova York, e é isso, sabe? É essa história, o vídeo não vai ficar muito longo, mas resumindo, é essa história do meu temido rematch. Sabe, eu fiquei muito abalada com a situação, fiquei muito abalada com tudo que aconteceu, sabe, não esperava. Eu quase voltei pro Brasil, sabe? Eu quase, assim, quis largar tudo, sabe? Porque é uma situação difícil, sabe? E é uma situação, cara, a gente já vem aqui, a gente passa por cada estresse, a gente sai da família da gente, sabe? Pra passar por situações, sabe? Lixos aqui, ruins. E só que, cara, a gente tem que analisar muito bem, sabe? O programa em si e tudo. Porque, cara, assim, eu sofri muito nesse programa, assim, tipo, em questão de, a gente tá longe, em questão, sabe, de você estar se sentindo vulnerável, na questão, tipo, de você vir aqui com família, numa casa desconhecida, onde você não se sente bem, você não se sente à vontade. Mas, assim, por que eu decidi, sabe, apesar de tudo, continuar aqui no programa, foi muito pelas coisas que eu já realizei nesse programa e pelas coisas que eu ainda tenho que realizar, sabe? Eu várias vezes eu tive que colocar a mão na minha consciência aqui e pensar, tipo, no porquê que eu tô aqui. Porque senão a gente não consegue viver, a gente não consegue aguentar ter esse programa, sabe? A gente tem que pensar o tempo todo no quais os nossos objetivos até aqui. A minha psicóloga sempre fala que quando você tem um propósito, você suporta o processo. E assim, sabe, eu já tava com as minhas férias todas agendadas já tava tudo certo, eu já tava, sabe? Tava tudo certinho, sabe? Tipo, isso aconteceu e tudo. E daí eu tive que ir com uma família que aceitasse as minhas férias, enfim, eu fiz um cruzeiro, eu gravei um pouquinho do cruzeiro, eu quero postar aqui. É, e eu gosto também de postar as coisas, posto muita coisa no meu Instagram também, porque pra gente, sabe, pra gente, toda vez que eu sentir triste, eu olhar meu Instagram lá e ver tanta coisa legal que eu fiz, sabe, em relação com esse programa, que esse programa me proporcionou fazer, sabe. E é por isso que eu continuei aqui, eu tô com uma família e com uma nova família, tô com uma nova rotina e tá meio complicado, porque os primeiros meses estão muito complicados na casa, na casa e tal, a fase da adaptação é terrível, mas assim,
eu tenho que manter firme e forte porque em relação aos meus objetivos, em relação a tudo que eu sonho aqui, sabe? Que eu sei, sinto que eu não cumpri, sabe? Não fiz nem metade daquilo que eu queria fazer e olha que eu fiz muita coisa, sabe? É isso que me mantém em pé, é isso que me mantém firme aqui nesse programa. E, e é isso, gente. Eu espero continuar postando vídeos. Eu espero que os próximos vídeos não sejam tristes, sei lá, né? Com histórias ruins. Eu quero gravar vlogs, eu quero continuar postando coisas aqui. Às vezes eu tenho muita preguiça de postar, eu tenho. Às vezes eu esqueço de gravar, mas eu gosto de ter registrado tudo que eu tô vivendo, essa fase desse intercâmbio, que é difícil, mas ele está me proporcionando muitas coisas. Enfim, tem muita coisa lá no meu Instagram, quem quiser me acompanhar, tem lá toda a minha trajetória do au pair praticamente tá lá, então vão me acompanhar, gente, no TikTok, no Instagram, enfim. É isso, gente, até o próximo vídeo.